Salve, servo da música, servo da igreja. Seja muito bem-vindo aqui a mais uma live diária. Estou um pouquinho resfriado, passar a live inteira puxando aqui o nariz, peço desculpa desde já. O pessoal está sendo avisado pelo Instagram aqui, você que está vendo gravado essa live, tenha um pouquinho de paciência, ou então vá pulando, vá adiantando aí, para quando a gente começar o nosso assunto. O que a gente vai falar hoje é sobre gestos litúrgicos, né? Existe muita confusão em torno disso, porque existe uma série de gestos que vão sendo acrescentados à liturgia, que alguém criou, alguém inventou, e as outras pessoas passaram a repetir sem entender muito. E o nosso problema principal sempre é um problema de formação, um problema de doutrina. Muitas vezes a gente tem uma fé, mas a fé que não é racionalizada, a fé que não é intelectualizada, explicada, ela não tem como transformar esse afeto de piedade que nós temos no coração em uma vontade verdadeira de nos aproximarmos de Deus da maneira que Ele quer que nós nos aproximemos, não é? Então, se a gente faz do jeito que a gente quer e não do jeito que Deus quer, e quando eu falo Deus, Deus se comunica com a sua igreja, e a igreja que nos transmite como Deus quer, por meio da tradição, ou seja, da história da igreja, por meio do magistério, que é da autoridade transmitida pelos apóstolos, para os seus descendentes dessa autoridade, os papas, né, que vão produzir magisterialmente documentos para orientar os seus fiéis, orientar os seus seguidores, os seus fiéis da igreja. Essas lives diárias têm sido muito boas, André. Obrigado. Essa de hoje, qual é o problema de entender o gesto? Eu não quero falar, a gente tem, isso já é exaustivo aqui, de se falar sobre o que se faz na missa, ou não da perspectiva do magistério, da orientação da igreja. Mas vejam, a gente não pode, isso seria um erro grave, achar que o que está escrito no magistério e positivado na letra não tem uma base anterior, natural, do comportamento antropológico humano, da relação do ser humano com a religião. Obviamente que tudo que está escrito é para corrigir certos comportamentos que perderam, de fato, essa noção do que é a relação religiosa do ser humano com Deus. Essa perda deu-se ao longo da modernidade. É uma perda da modernidade, infelizmente, da decadência da cristandade, que seu auge foi no século X, XI. E a partir, a gente tem ainda muita coisa boa acontecendo na igreja no 13º século, o surgimento das ordens mendicantes, né, das ordens de obras de misericórdia, voltado para a caridade, muita coisa boa acontecendo. No 14º século vai começar o que a gente chama de outono da Idade Média, um período que as pessoas, principalmente por causa da peste negra, as pessoas vão perder, e parece que eu estou fugindo do assunto, mas não estou fugindo, tá, gente? É só para justificar por que eu uso certos argumentos que não são positivados. Do magistério a gente já sabe, é só a gente ler os documentos e ver que está dizendo o que a gente tem que fazer. Entendeu? Só que às vezes a gente teima com o magistério, quer fazer do nosso jeito, porque a gente perdeu a noção como nós funcionamos como seres humanos. A gente não sabe mais como funciona o ser humano, a gente não sabe mais, a gente não se conhece mais, não sabe como nós funcionamos, como nossos afetos funcionam. A nossa relação dos afetos com
a inteligência e com a vontade, que são as três coisas essenciais. A gente não é só afeto, nós não somos crianças. Nós temos inteligência, né? A inteligência tem a função de regular, pela maneira intelectual, os afetos. Mas a vontade que vai dar a prática, que vai conseguir fazer com que nós façamos algo que vai contra o nosso desejo afetivo. E que regule esse afeto para um afeto bom, porque nós somos seres humanos, precisamos dos afetos. Precisamos das emoções. Uma emoção adequada. Eu falei tudo isso por quê? Porque a gente não tem mais, perdeu-se a noção do que é o sagrado. Eu vou insistir nisso sempre. Quando eu expliquei lá nas primeiras lives o que é sacrifício, que eu não disse que não é nem triste nem alegre, que são duas visões deturpadas de sacrifício, que eu falei do sacrum facere. Ora, a raiz da palavra sagrado é a mesma raiz da palavra sacrifício. Sacrum facere. Na verdade, o sacrifício é fazer algo sagrado. Sacrifício é fazer algo sagrado. Ora, em qualquer religião tem esse fenômeno. A relação com o sagrado. A relação com o sagrado se dá também com o corpo. Ou seja, por meio de gestos. Mas se os gestos que nós executamos... Eu vou dar exemplos práticos, tá? Vocês vão me entender rápido. Se os gestos que nós executamos dentro da liturgia, dentro da missa, não tem um sentido sagrado, essa missa perde a noção de sagrado. Ela é profanada. Entra um elemento que não é sagrado dentro do sagrado. É como se alguém entrasse no Santos dos Santos lá do templo judaico, que não fosse o sumo sacerdote. Nós precisamos, como seres humanos, adentrar no templo com um comportamento, isso inclui gestos, que sejam próprios daquele lugar. Para nós entendermos, enquanto seres humanos, o que está acontecendo ali, senão a gente não entende. A gente precisa dos sentidos, da visão, da audição, do tato, dos gestos, dos cheiros, para entender o que está acontecendo ali. Para viver. Sabe a tal participação ativa? A participação ativa é isso. Se você vai para dentro da liturgia passivamente, levando tudo que você tem fora para lá para dentro, e dizendo que isso é participação ativa, você está deturpando o sentido da liturgia. Não é participação ativa. Você está passivamente levando e sem pensar, porque para você ter uma participação ativa, você precisa refletir e escolher para entender o que está acontecendo. Então eu vou dar um exemplo. Só para explicar uma coisa assim. De onde vem o uso da palavra Kyrie na igreja, na liturgia? Kyrios. Vejam, antes do advento do cristianismo, no mundo grego, no mundo helênico, o Kyrios é aquele senhor que tem poder sobre a sua vida e a sua morte. Você é um escravo e você implora para o Kyrios, ou seja, você vai de maneira penitente pedir para que ele mantenha a sua vida. E para isso você vai fazer vários gestos para ele, você vai se ajoelhar diante dele. Só que acontece que com o cristianismo, os cristãos começaram a negar a existência de qualquer outro Kyrios mundano, humano. Eles começaram a perder a vida por causa disso. Eles não se importavam em morrer. Porque pro único que eles se ajoelhavam era para o Kyrios. Isto é, eles transformaram um gesto, que era um gesto tipicamente político e civil do mundo greco-helênico, num gesto sagrado. Você não vem hoje, isso já foi, digamos assim, laicizado, incorporado na cultura ocidental laica.
E você não vê as pessoas se ajoelhando diante das outras para implorar nada. Isso não se faz. Lembram? E aí eu puxo o mandamento. Quando eu falo nos mandamentos que você não vai fazer, e Cristo fala disso, que você não deve jurar por nada, nem por Deus. Isso é pecar contra o segundo mandamento, colocar o nome de Deus em vão. Ora, você não deve fazer gestos que são próprios do templo para ninguém fora do templo. Isso foi laicizado e hoje se transformou isso numa coisa política. A democracia nos autoriza de que nós não nos ajoelhemos diante de ninguém, porque não existe um senhor que é todo-poderoso, rei, imperador, né, diante do qual nós nos ajoelhamos. E aí a gente puxa um pouco da política medieval, a gente se ajoelha diante do imperador e não só diante do Papa. Por quê? Porque um representante espiritual e outro representante político do reino dos céus. Por isso que os reis eram coroados pelos papas. Porque eram representantes também do transcendente na terra, para gerir o mundo político. Com o advento da democracia liberal moderna, ninguém se ajoelha, mas ninguém sabe que isso tem uma raiz religiosa. Que é por isso que a gente não se ajoelha para as pessoas. Então você guarda esse gesto para dentro da missa, para dentro da igreja. Se ajoelhar. Ninguém faz isso fora. Se fizer fora, certamente tem uma acepção religiosa. Você se ajoelha fora porque tem uma conotação religiosa. Ou seja, tem algo de sagrado. Sabe quando a gente era criança, deve ter alguém da minha idade aqui, talvez o pessoal da geração Z não entenda mais isso, né? Mas quando a gente era criança, que a nossa avó dizia, olha, não faça isso, porque você não pode fazer isso, porque isso é sagrado. Não brinque com isso, que isso é sagrado. A gente ainda sabe o que é sagrado. Agora eu vou fazer o exemplo invertido, porque já deu o nosso horário aqui. Por algum acaso, quando está começando um aniversário e uma festa de parabéns, todo mundo começa a cantar o parabéns, alguém vai e segura a mão da pessoa, não bate palma, que isso é sagrado. Você não pode bater palma aqui. Não bata palmas, porque a gente só bate palma dentro do templo. Eu estou falando alguma coisa aqui que parece completamente nonsense. Todo mundo vai olhar para minha cara assim e vai dizer, esse bicho tá louco. Como assim não bate palma que isso aqui é sagrado e a gente só faz dentro do templo? Pois é. Não bate palma porque a gente só faz isso para Deus. A gente só aplaude a Deus. Pois é. Então, um gesto como se ajoelhar é reservado para dentro do templo ou para Deus mesmo que fora. As palmas não estão reservadas para Deus. Elas fazem parte da nossa cultura profana. E é por isso que elas não devem ser usadas no templo. De maneira passiva. Nem com argumento bíblico. Nem com argumento... Vejam, isso é uma coisa que precede a Bíblia. Porque afinal muitas coisas precedem a Bíblia. A própria Bíblia não orienta que a gente tenha que usar só a Bíblia para interpretar a Bíblia. A Bíblia tem uma interpretação extra-bíblica, da tradição, da hermenêutica bíblica que vem da tradição. E ora, essa tradição cristã não tem testemunho de que a gente aplaudia dentro do templo cristão, dentro da igreja. Vamos ler as cartas de Paulo toda para ver se tem algum relato disso. Estou usando a Bíblia. Mas vamos ler toda a patrística e ver se fala disso dentro da igreja. A igreja sempre manteve a sua tradição. Deixa eu ligar a luz aqui. A igreja sempre manteve a sua tradição. E o que vai sendo incorporado, que é equivocado, é incorporado, né? Não de má intenção, que as pessoas não sabem mais essas coisas, mas com argumentos falaciosos. Então entenda, o dia que a gente não bater mais palma no aniversário de alguém, isso for guardado para dentro da igreja,
vocês vão ver que eu vou ser o primeiro a dizer: a gente tem que usar palmas dentro da igreja, porque isso é sagrado. Mas as palmas não são sagradas. Ajoelhar-se sim é sagrado. Tá? O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos derramar, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem da encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Uma boa continuação de dia para vocês. Fique com Deus, essa live será gravada. Se vocês gostaram, mandem para alguém. Tem aqui no Instagram, também tem no YouTube. Até!